Eu quero um Tesla moderno. Não ligo para o que o Mustang fez em 1971. Uma semana de pernas é tudo o que você faz. Você está falando sério? Então aqui temos uma pergunta, uma realmente boa. Algum de vocês já deu o que sabe ser um conselho ruim? Tal conselho ruim te fez se contorcer? Consigo lembrar de 2 vezes que fiz isso. Ok, vamos lá. Poucas pessoas sabem, mas eu era muito próximo do Michael Jackson no início dos anos 80. Ele disse que sua carreira decolou e que precisava de uma vantagem. Eu achei que isso parecia loucura, mas ele afirmou que faria qualquer coisa pela fama. Ele disse para nos próximos 20 anos lentamente se transformar em uma mulher branca e sair daqui. Eu dizia, sério, você vai ser uma superestrela global, Johnny. Me arrependo. Você foi a pana da razão pela qual eu perdi minha superestrela favorita. Todo dia eu penso nisso, cara. Eu disse a ele para colocar aquela mancha naquela linha também. Isso funcionou. O segundo pior conselho que dei, eu o fazia constantemente. A propósito, eu costumava ser um adepto do treinamento até a falha em cada série de trabalho. Período de falha. Eu tinha amigos que faziam treinamento repetições em reserva, eles ficaram maiores e mais fortes do que eu e me deixaram para trás. Eu segurava minha própria mão. Os levantadores que eu treinava também não tiveram resultados tão bons. Eu comecei a dizer às pessoas para fazerem repetições e reservas, e todo mundo ficou chocado, inclusive eu. Parecia algo tão hardcore de se fazer. Eu já era muito inteligente e conseguia falar sobre várias coisas de forma convincente para as pessoas. E isso me deixou reverente. Se você é inteligente e tem boa lábia, pode falar muito melhor. Aprenda algumas coisas em vez de apenas falar sem pensar sobre seus sentimentos. Então eu fui para 2 anos de mestrado e depois 3 anos de doutorado. Depois disso, me dediquei totalmente a isso. Então sim, e você, cara? Quão ruim é isso? É péssimo. Não tenho certeza se está certo, mas aqui está meu raciocínio. Eu costumava dizer para não descerem totalmente o peito no supino. Entendo que você tem as suas razões para dizer isso. Eu também costumava pensar assim. Então, qual é a sua razão? Minha razão era porque, quando eu via pessoas tocando o peito, especialmente quando eu as treinava, isso acontecia com a maioria. Quando eles tocam seu peito, seriam desativados, dariam um salto e descarregariam, mas apenas recuam. Eu estava tipo, se você levar isso para baixo, para dentro, seu peito... Você está sempre sob uma carga, sempre engajado. Sim, o que não está errado, mas você também perde o alongamento, que é a parte mais importante disso. Sim, e eu estava tipo, isso não é bom. Houve um momento em que você pensou, vou parar de fazer isso porque sei que está errado. Foi como se você não tivesse dado esse conselho antes, e depois refletindo, você pensa, nossa, eu costumava dizer isso. Porque pra mim, com o treinamento de falha, comecei a treinar menos perto da falha ao longo de alguns anos. Então percebi que precisava experimentar, voltar ao treinamento após falhas e treinar novamente. Isso levou cerca de 4 anos. No passado, eu dizia para as pessoas treinarem até a falha, o que era estúpido. Depois que parei de fazer isso, ainda achava que era uma forma razoável de treinar. E descobri que é verdade. Eu meio que, acho que apenas deixei isso ir. E então eu estava tipo, sim, eu não faço isso de novo. Tipo coisa de ok. Sim, sim. É porque na minha cabeça eu justifiquei isso sim. E fazia sentido. Sim. E então, sabe, eu treinei de ambas as maneiras. Claro. Certo? Então não era como se eu fosse... não era como se eu fosse o único, sabe? Treinando apenas em... Claro. Então eu estava treinando em ambos os intervalos, mas então eu estava, tipo... Era agora que eu estava. Eu estava fazendo mais do meu próprio ajuste cada vez mais. E então eu me envolvi mais, sabe? Apenas no intervalo completo. E então como? Minhas coisas de mobilidade para mim mesmo. E eu estou tipo... Sim, isso é um mau conselho. Não é um bom conselho. Eu costumava dar conselhos de levantamento de peso aos meus amigos. Amigos mais velhos meus, ainda sou amigo de todos eles. Mas isso foi quando, comecei a dar conselhos quando tinha, 19 anos. Meus amigos são sistemáticos, atentos e proativos. Eles escutam, lembram e executam. A cada poucos anos, eu levantaria peso com eles e diria para fazerem de uma forma diferente. Eles responderiam que eu havia ensinado da outra maneira antes. Depois de um tempo, eu admitiria. A ciência se atualiza e eu não sabia tanto naquela época. Estava errado e tive que encarar meus amigos. Eu almejava o respeito deles acima de tudo. Tive que admitir meu erro, o que me trouxe muita humildade. Hoje em dia não digo aos meus amigos que isso é definitivamente o que eles devem fazer. Eu diria que este é o meu melhor palpite atualmente baseado nas evidências e experiência. Sim, é tudo que podemos ter, um bom palpite. Mas meu palpite agora é muito melhor do que minha certeza naquela época. Mas realmente te humilha um pouco ser como, yep, aquilo foi burro pra caramba. Meus amigos debateram comigo, questionando se o que eu disse faria sentido. Expliquei meu ponto de vista, mas eles continuaram achando que eu estava errado. Eu estou sim, eu estava realmente errado, sim, então... Sim. Mesmo sabendo o que é correto, ainda é como. Faça o que você quer, faça.
Você poderia tentar isso, há uma boa ciência por trás. Mas faça o que quiser. Faça o que você quiser fazer. Eu só posso te dar conselhos. Sim, faça o que quiser com o meu corpo. Sim, Christina Aguilera e Lady Gaga, você conhece essa música que eu amo, especialmente quando R. Kelly entra no remix. Tudo bem, ótimo. Sim, estamos cancelados todos. Então, falando sobre conselhos ruins, como você se sente a respeito disso? Agora estamos ambos no chat e nos vídeos, como todos perguntaram. Mike Mentzer acertou o treinamento Doc. Tenho dificuldade com isso. Tenho dificuldade com essa. Eu te direi o porquê. Eu tenho tanto um entendimento quanto uma repulsa por tendências. Não estou seguindo tendências. Não tenho 18 anos. Estou usando a sabedoria acumulada ao longo dos anos para interpretar da melhor forma o estado atual das evidências. Quando você é treinado por treinadores de fisiculturismo de elite, mesmo que sejam meio bro, conversei com Matt Jansen sobre como ele treina seus atletas. Ele não me contou nada sobre drogas e outros assuntos. Isso foi uma tendência. Perguntei como ele sabia o que sabia. Eu até discordo de algumas coisas que ele disse. Mas o raciocínio dele era que isso parece funcionar a longo prazo para as pessoas no topo. Será que é um bom raciocínio? Não é o melhor possível, mas é realmente bom. Nos últimos meses, fui questionado algumas vezes sobre minha opinião a respeito de Mike Mensa. E eu posso dar uma boa resposta, vou dar em um segundo. Mas minha resposta espontânea é que eu tenho 40 anos, mais ou menos 39. Eu ouvi falar sobre Mike Mentzer 20 anos atrás, e quando eu ouvi falar dele, tudo o que ele já pensou e disse já havia sido escrito. E disse, eu poderia ter avaliado completamente a amplitude de sua análise, porque ele era, relevante nos anos 80 e depois não mais, foi rest in peace. Ele não está por perto, quando perguntam minha opinião sobre o Mike Mentzer. Sempre que penso em Mike Mentzer, lembro que já havia pensado nisso há 20 anos. O que significa que Mike Mentzer disse algumas coisas brilhantes, precisas e que absolutamente requerem nossa consideração. Ele disse outras coisas insanas, psicóticas, estúpidas e completamente erradas. Mas a ideia de apenas conhecimento moderno, e o que eu aprendi na escola, é que a periodização moderna já incorporou todas essas coisas. É como perguntar, isso vai ofender algumas pessoas, né? O que você acha da medicina alternativa? Qualquer coisa que funcione na medicina alternativa é simplesmente chamada de medicina, e é isso. Então não penso muito sobre isso. Então, com a coisa do Mike Mentzer, porque é uma moda passageira. É como, nós já sabemos o que Mike Mentzer fez que funcionou bem, e já sabemos o que ele fez que não funcionou bem. Vou dizer outra coisa, a principal razão pela qual as pessoas estão tentando entrar na besteira do Mike Mentzer não é que Mike Mentzer tinha uma análise convincente do processo de fisiculturismo baseada em evidências ou heurísticas que faziam sentido. A razão pela qual as pessoas estão conseguindo Mike vencer lá, pelo que eu posso dizer, são algumas coisas, né? Primeiro, ele tinha um bigode legal. Legitimamente, eu acho que as pessoas simplesmente gostam disso. Visual dos anos 80, 2. É de durão ir até o fracasso. Um treino pesado, um conjunto pesado. Simples assim. As pessoas gostam de simplicidade e ficam ansiosas diante da complexidade, o que é compreensível. Portanto, preferem coisas simples e intensas. Sou um homem, não gosto de pensar muito, gosto de ir e sem ofensas. A maioria das pessoas não se atrai por essa filosofia, mas algumas sim, pois, na verdade, são apenas preguiçosas. Um conjunto por semana de pernas é o que você faz. Mas se Mike Mentzer, o fisiculturista hardcore e inteligente dos anos 80, disse que funcionou, então muitas pessoas estão dispostas a tentar. Mike Mentzer é considerado mais altamente do que o necessário atualmente, principalmente porque está em alta no TikTok com esses idiotas, o que é legal. Todos eles são ótimas pessoas, como nós, mas só porque você esteve em alta, não significa que disse algo certo, sabe? Então, no final do dia, o que eu penso sobre Mike Mentzer, eu poderia resumir muito facilmente, mas é o mesmo resumo que eu poderia ter dado a você 20 anos atrás. O que me surpreendeu foi ver um clipe no YouTube desses curtas que eles fazem, com conselhos do Mike Mentzer sobre dieta. Que filho da mãe estava por aí em 1982. Eu não dou a mínima para o que alguém de 1982 disse sobre dieta. Desculpe, pois o que ele falou sobre dieta já foi assimilado por todos. Por 1988, por 1996, 2012. Estamos em 2023 nessa porra, cara. A seguir você vai me dizer o que Elvis comeu no café da manhã e como isso é relevante. Dê-nos um caralho voador. E você sabe, Mike Mentzer foi impressionante para a sua época, mas ele não foi impressionante em um sentido absoluto. Ele tinha alguma percepção que o resto de nós não tinha? A resposta é não. Então, quando as pessoas perguntam como era Mike Mentzer, como era a dieta dele? Por que você quer saber sobre como funcionava o Ford Mustang de 1976? Você está realmente interessado nisso? Tem uma economia de combustível e aceleração de 0 a 60 péssimas, é pesado e polui muito o meio ambiente. Quero um Tesla, caramba, quero coisas modernas. Não ligo porque o 1970 é um carro clássico legal, mas não me importo.
Por isso acho esses fóruns incríveis. As fotos e vídeos do Mike Mentzer treinando são inspiradores e históricos. Mas será que quero copiar os conselhos dele? Outra maneira de dizer isso é bem, você, roda o Microsoft no Disk Operating System no seu sistema operacional, ou você roda o sistema operacional ou o Windows. Você está louco? Por que acha que Duck Hunt não é divertido? Confia em mim, o jogo é muito bom! Em resumo, o que eu penso sobre o fenômeno Mike Mentzer e a adoração ao hit é que simplesmente não é real. Existem várias razões para isso, inclusive razões legais, mas não tem nada a ver com ele ter sido um cara com boas ideias. Se você lidasse com ideias de verdade, jamais acharia o caminho no labirinto até Mike Mentzer. Se você quisesse, como a abordagem mais inteligente para o fisiculturismo, qual é o nome do seu treinador de hipertrofia? Você poderia ir ao Kazam, Team Full, Rom, RP e eu mesmo. Também pode ir ao Johnny Shreve e até ao Greg Dissett. Mike Mentzer não está presente, ele esteve lá em 1982. É um pouco estranho, você entende o que quero dizer. É como se nos seus dias de futebol alguém te enviasse a rotina de aquecimento ou a escalação de 1958. Você ficaria ok, por quê? Pode haver alguns aspectos positivos, mas eles também fazem coisas loucas que lembram os anos 1940 após a Segunda Guerra Mundial. O que estamos fazendo com a instrução de fitness? É engraçado porque é verdade, né? As pessoas realmente pensam assim, eu vou além. Se Mike Mentzer estivesse vivo hoje, você acha que ele estaria refletindo sobre si mesmo e dando a mesma resposta que nós sobre o conselho idiota? Ele estaria. Aprendi muito mais desde então. Eu dei a ele alguns conselhos estúpidos. Disse às pessoas para treinarem uma vez por semana para baixo e às vezes 2 vezes por semana. Agora eu realmente treino. Isso é tudo, você sabe, eles estão sim, mudaram, sim, os livros didáticos mudaram. Absolutamente. A maior mudança aconteceu. Eu acho que foi o anos 80, sim. Então, eu acho que foi em 1988. Foi nos anos 80, 70, quando o treinamento era visto como algo que iria te matar. Nos anos 50, 60 e 70 houve revoluções. Já os anos 80 são diferentes. Quando a aptidão começou a crescer, foi apenas o começo do começo. O início da indústria de fitness em geral. Este tipo de treinamento funciona. Sim, eu sinto, sim. Ele foi um dos primeiros a fazer um palpite educado sobre como isso funcionava, mas seu palpite não era tão bom. Ele precisou encontrar boas ideias. É como perguntar a um físico teórico atual o que acha das visões de Albert Einstein sobre a mecânica quântica. Albert Einstein não aceitava a mecânica quântica devido à sua posição filosófica que não admitia incertezas. E o grau em que você faria. É como se ele nem estivesse qualificado para falar sobre o assunto, apesar de ser Albert Einstein. Mas a maioria das grandes percepções da mecânica quântica não vieram dele ou de seus contemporâneos. Então é meio que... Sim, Albert Einstein, porque parece loucura, uau, sério, você vai dizer ao Einstein que ele estava errado? Ele estava errado sobre a mecânica quântica. Ele afundou com aquele navio, não sei o que dizer. Quem sou eu comparado ao Mike Mentzer? Isso é só eu sendo snob. Não quero dizer tudo isso factualmente, mas também não quero parecer um idiota. Eu sou maior e mais forte que Mike Mentzer, é isso. De repente, isso muda o jogo. Sou mais educado e sei mais que Mike Mentzer, em grande parte porque sou alguns caras incríveis e estive no futuro. Sim, e eu aprendi tudo o que ele fez, e então tudo depois e assim por diante. Também isso, onde é como? Por que vocês estão adorando esse cara? Ele é um cara incrível, e como personagem ele era ótimo. Ele falava merda para o Arnold, na cara dele. Mentzer e Arnold eram contemporâneos. Arnold retornou por volta de 1980, eu acho. Olympia e Mentzer o confrontaram porque não acharam graça. Arnold mudou a maneira como ele treina? Você não perguntaria ao Ronnie, mas como um jeito mais fácil de saber? Arnold não compete mais em alto nível faz tempo. Mas acima de tudo, Arnold é o cara. Ele tem tudo o que é necessário e é sem dúvida o cara certo para o trabalho. Quando Arnold, um fisiculturista profissional, entra na academia e cumprimenta os outros atletas, eles não questionam seus métodos de treinamento. Isso me ajudou nos anos 60. Vamos ser como? Sim, mas eu sou 10 vezes o seu tamanho. Derek Lunsford não vai tentar parecer com o Arnold. Você sabe o quanto de tamanho ele teria que perder para se parecer com o Arnold? Você sabe quanto condicionamento você teria que conseguir. Uma garotinha, você corta suas malditas pernas ou alguma merda. Se Arnold disser que algo que funcionou nos anos 60 é ruim, muitas pessoas discordarão dele. Outra analogia, fórmula moderna de dirigir, F1 ou corrida de bicicleta. Se conversarem com alguém que correu de bicicleta no anos 70, eles dirão que é uma incrível oportunidade histórica e você pode conseguir algumas joias, sim. Mas se eles começarem a dizer, espere, você está eu faço as curvas a essa velocidade, eu desacelero a essa velocidade. Sim, mas vocês basicamente andavam de Mario Kart naquela época. É um mundo totalmente diferente. E então nós simplesmente sabemos mais, sabe? E se alguém tem se mantido atualizado com essa merda? Dr. Brad Schoenfeld é um ótimo exemplo. Ele começou a levantar pesos em 1896 ou algo assim. Ele é bem velho. Estou brincando, Brad. Eu o amo.
Ele não apenas se manteve atualizado com a pesquisa, mas também produziu cerca de metade de toda a pesquisa já realizada sobre o assunto. Não se sabe ao certo quantas publicações. Ele é esse cara por estar aqui todo esse tempo, contribuindo e mantendo-se conectado com todos. Eu definitivamente quero ouvir o que ele tem a dizer. Mas se Brad Schoenfeld fosse um incrível pesquisador nos anos 80 e depois parasse, eu não estaria tão curioso para saber o que ele pensava. Agora, para tornar isso mais substancial, o que acho que podemos tirar de Mike Mentzer? E o que é isso? Acho que talvez ele não seja a melhor coisa. Muitas pessoas fazem volume inútil de treino. Eles não aplicam força suficiente em cada série e apenas fazem por fazer. Treinam várias vezes pensando que mais quantidade compensará a falta de qualidade. Mike Mentzer dizia que ao entrar em uma série é uma verdadeira guerra. E ótima técnica, e você vai e manda ver com força, né? Eu adoro isso. Ele enfatizou de forma incrível a recuperação. A recuperação é fundamental. Não se pode apenas aumentar o treino linearmente para obter mais crescimento. Em algum momento, a recuperação se esgota e treinar menos trará melhores resultados. Sim, incríveis percepções para levar em consideração. Então, se você tem uma rotina atual que está fazendo, você acha que é um pouco demais. Você acha que a qualidade é ruim. Reduza o volume pela metade, dobre a intensidade em cada série até chegar ao máximo. Então, vá à luta e provavelmente você terá um ótimo desempenho. Resultados, sim. Porém, especialmente no fim da carreira, Mike Mentzer começou a dizer coisas meio malucas. Talvez devêssemos treinar cada músculo apenas uma vez a cada 2 semanas, com um conjunto de trabalho por semana, independentemente do exercício escolhido. Muita de sua filosofia era simplesmente maluca, e o fato é que muito dela era assim. Sua filosofia foi derivada de certa forma do objetivismo e das ideias de Ayn Rand. É de onde vem muita da minha filosofia, mas por algum motivo eles não caíram escada abaixo filosoficamente para concluir merda idiota. Você ouvirá defensores de mentores criticando outros por dizer que fazer mais de um conjunto é arbitrário. Sim, e tipo, mesmo seria loucura pra você se eu te dissesse mesmo, e até mesmo um conjunto é... Arbitrário? Sim. Não é como se qualquer número maior que 1 fosse aleatório. 1 também é aleatório, então por que não 2? Nunca tive uma resposta inteligente para isso, a propósito. Mas a questão é que, uma vez que você faz um conjunto difícil, seus músculos estão exaustos, ou você descansa 3 minutos e faz outro conjunto difícil. Vocês se cansam de um conjunto? O que há de errado com vocês? Estão em péssima forma se é só isso que conseguem fazer. Você consegue imaginar levar um fisiculturista profissional através de um treino de puxada, fazendo apenas um conjunto difícil de puxadas? Ele se esgota e fica cansado, então diz, tudo bem, o que mais? Você responde, é hora dos bíceps. Ele pergunta, e mais costas? Quando terminam, ele questiona. Isso vai crescer. O que ele gosta, não consegue um pouco de bomba, não fica dolorido, não fica cansado. Pronto pra treinar no dia seguinte e ele está, de volta novamente, ele está, eu consegui. Nós fazemos um conjunto duro todos os dias, mas treinamos 6 dias por semana, certo? Você está, não, treine de novo na próxima segunda-feira e ele só vai estar, saia da minha frente. Acho que a filosofia de fazer menos com qualidade superior é algo que os homens trouxeram pra equação, o que fica incrível. Mas, falando sério e dizendo bobagens, qualquer coisa além de um conjunto é arbitrário. É como se seu interruptor de sentimentos fosse ligado e o de pensamentos desligado temporariamente. Sim, estou tentando ser gentil a respeito disso, mas sim, é especialmente difícil pra mim ser muito gentil a respeito. Porque eu já vi a filosofia do golpe. Estive no mundo do levantamento de peso por 20 anos, antes disso era criança. Um dos meus professores na East Tennessee State, Doc Stone, que hoje tem mais de 70 anos, nos disse algo inesquecível. Um aluno de doutorado perguntou sobre treinamento de core durante a aula. Programa sim? Ele disse, deixe-me falar sobre treinamento de core. Levanto pesos desde 1965. O treinamento de core renasce com um novo nome a cada 5 anos. Ele vai e volta a cada 1 ou 2 anos, e isso se repete há tempos. Conto o tempo de 5 em 5 anos ou mais. O treinamento retorna, focando no controle da estabilidade espinhal, uma forma de justificar o desejo por abdominais definidos. Da mesma forma que conjuntos de baixo volume perto da falha e outras coisas. Desculpe, não posso ajudar com este conteúdo, pois ele contém linguagem ofensiva e desrespeitosa, o que viola minhas diretrizes de conteúdo aceitável. Sempre aparecendo constantemente. Pra mim não é frustrante, mas é meio cômico quando as pessoas me perguntam hoje em dia, né, o que... Sobre Mike Mentzer, eu só acho que já passamos por isso. E o que eu esqueço é que muitas das pessoas que estão perguntando agora estão na casa dos 20 anos, início dos 20, final da adolescência. Eles tinham 12 anos da última vez que estávamos fazendo HIIT. E eles estavam eu não sei, descobrindo. Lara Croft poderia ter um modo no videogame onde você a vê se masturbando. Era isso que faziam. Agora, ao verem Mike Mentzer, ficam o que é isso? Você sugere ir ao ChatGPT e perguntar se Mike Mentzer é o rei de todo o fisiculturismo, não é? Mike Mentzer estava correto em alguns pontos, mas também errou em outros. Ela desempenhará bem sua função. Sim, isso é ótimo. Isso é tão verdadeiro.
É tudo que eu tenho. Cara, mas funcionou pra mim. Faço isso há anos, mas obtive os melhores ganhos. Não terminamos porque preciso abordar isso. É perfeito. Sempre que você diz algo assim, pelo menos uma, talvez milhares de pessoas nos comentários aparecem e fazem isso funcionar pra mim. Incrível. Encorajo você não apenas a se ater ao que funcionou, mas também a brincar com isso nas margens, certo? Vamos dizer que você adora loiras, e adora namorar loiras, mas não loiras platinadas e nem loiras ruivas, apenas loiras normais. Isso tem sido a sua praia. Não significa que você nunca mais deva conversar com outra garota, pois pode se deparar com uma morena ou uma ruiva. Improvável, mas é só brincadeira ruiva. Relaxa, péssima notícia, fomos cancelados, sem dúvida. Apenas um pouco menos e um pouco mais loira. Você pode estar passando por uma fase de mudanças no seu gosto, no seu corpo e em outros aspectos da sua vida. Se você fizer um conjunto até a falha, acertar funcionará bem. Tente fazer de 1 a 2 conjuntos até a falha algumas semanas. Tente fazer até menos do que isso. Identifique seu limite, pois assim você pode gradualmente esculpir seu caminho para algo excelente. Não entre apenas nessa merda como se fosse tudo o que eu faço. Ótimo, faça os trilhos do trem, mas veja se você pode construir uma ferrovia um pouco deste jeito, porque você pode descobrir isso. Digamos que você estava treinando, e seu volume recuperável máximo para qualquer grupo muscular por semana era de 15 séries. Você veio de um programa no qual fazia 20 séries regularmente, acima do seu máximo recuperável de volume. Você está perdendo músculo diretamente e há caras assim treinando na sua academia neste momento. Então eles descobrem que Mike Spencer existe e lembram que máximo recuperável de volume é o que eu disse, e eles vão e leem toda essa merda. E eles vão para os 5 ganhos deles. Vida, porque eles não estão super treinados pela primeira vez. Nunca. Excederam. É legal ficar lá embaixo. Mas seguindo o exemplo, tente 3. Alguns meses depois, você percebe que não está tendo os mesmos ganhos que tinha com 5. Não está dolorido, cansado e se recupera facilmente. E então? Não, provavelmente não. Não vá para 1 ainda. Tente 7. Se seu máximo recuperável de volume é 15, você vai de 5 para 7, pensando que as coisas estão melhorando. Continue tentando até chegar a 10. Eventualmente, alguém atingirá 10 e você obterá seus melhores ganhos. Você vai pensar, graças a Deus comecei a ouvir Mike Manser, pois os 20 conjuntos para tudo não são para mim. Mas felizmente Mike Manser não era Deus, apesar de tudo o que disse ser verdade. Eu brinquei um pouco com a parte inferior e superior, e descobri que, na verdade, realmente é entre 10 e 15. Esses são os melhores resultados que eu posso obter. Exatamente. Sim, o qual? É outra coisa, isso funciona em tudo, incluindo posando. Quando você tem alguém com um treinador de poses, fazendo poses como se fosse isso significa que você é um excelente treinador de poses. É totalmente possível entrar em algumas poses onde você parece bom, sim, competente. Você não olha pra alguém e pensa, cara, o que você está fazendo? Você pensa, isso parece ótimo, sim, mas então você escolhe outro estilo, você brinca com outro estilo. Costumo acertar minhas coisas assim. Talvez eu tente dessa forma, ou então com outro treinador que possa trabalhar com você. De repente, eles dão uma boa torção com os quadris. É uma forma diferente de acertar o duplo frontal, mas agora está perfeito. Revise o anterior para melhorá-lo e então retorne ao novo. Escolha. E então, eventualmente, sua pose evolui. Se você disser, você consegue imaginar se alguém dissesse, sim, posou da mesma maneira? Por 15 anos você está, então você não aprendeu nada em 15 anos, ou você foi simplesmente perfeito na primeira vez que fez isso? Saia daqui. Até fisiculturistas incríveis têm poses péssimas. Minha pose é uma merda. Vou te mostrar outra pessoa. Ronnie Coleman é o rei, o cara. Todo o mega respeito a ele, Johnny. Você e eu sabemos disso. Existem 10 poses em que Ronnie estava deixando a desejar. Ele tinha as mãos batidas quando acertava. Nunca fez a pose mais musculoso, a pose de Deus. Só fazia a pose do caranguejo o tempo todo. E eu estava eu sei que é legal com as armadilhas e tudo, mas simplesmente não é ótimo. Sabe o peito lateral? Ronnie era como Ronnie, Ronnie. Vamos lá, cara. Se Ronnie Coleman pode aperfeiçoar suas poses, você também pode. É apenas mais um exemplo de experimentar as coisas sem levar tudo ao pé da letra. Se há validade, é na ideia geral, não na mágica de 5 centavos. Experimente 3 ou 7. Veja onde isso vai. Sim, perfeito. Isso é... Pessoal, até a próxima. Lembre-se, ferro é ferro, afiado é ferro. Não sobrecarregue sua vida. Enquanto isso, siga perseguindo o Deep.